Ora bem, nós no nosso vídeo, no nosso jogo já tínhamos uma arma, que é a arma de disparar. Neste vídeo nós vamos acrescentar um efeito à arma de disparar, que é a marca das bolas. Portanto, até agora nós disparamos e instanciamos um efeito de partículas no local em que nós acertamos. Portanto, eu vou aqui apanhar as bolas, vou mudar aqui para a pistola e nós estamos a fazer este efeitozinho de partículas. No entanto, nós queremos deixar uma marca no sítio onde nós acertamos, e é isso que nós vamos fazer então neste vídeo. Vocês vão precisar de uma textura deste género com a marca da bala. Naquelas texturas que eu vos disponibilizei no vídeo sobre o Canvas, deve lá estar. Se não estiver, vocês pesquisem bullet hole decal ou qualquer coisa assim, e vocês vão ver que encontram facilmente estas texturas. O que é importante é que ativem aqui o Alpha is Transparent, que é para a parte que não está pintada ficar transparente e ficar mesmo só com o efeito da bala. Então o que é que nós vamos querer fazer? Portanto, primeiro vamos querer criar o modelo que nós vamos estar a instanciar no local em que a bala atingir. Portanto, vamos criar um prefab com o modelo da bala que nós estamos da marca da bala que nós estamos a utilizar. E então para isso eu vou criar aqui um objeto vazio, vou pô-lo no 000. Vou-lhe mudar o nome para decal bala. E agora dentro do decal bala eu vou adicionar um plano, portanto botão direito 3D plane, e este aqui é que vai ser verdadeiramente a minha textura. Portanto, se vocês repararem o plano, que é quando é criado o plano, ele fica na horizontal, mas eu quero que ele fique alinhado com o eixo dos Z's, portanto, com aquele ali, a linha azul. E então o que eu vou fazer é pegar no filho, não é no pai, portanto aqui no decal, o tal que tem o plano, e vou rodá-lo aqui no eixo do X em menos 90 graus. De maneira que ele fique, o que eu quero é basicamente isto, é que quando eu for instanciar o decal, isto seja parte da frente dele, porque o plano, como vocês sabem, o plano só é visível de um lado, portanto do outro lado ele não é visível, portanto, e o que eu quero é isto, portanto, rodar em menos 90 graus. Agora, se vocês repararem, há aqui um efeito estranho que tem um nome. Isto chama-se Z-Fighting. Que basicamente é o quê? Isto pode não estar a verificar no vosso computador, depende da placa gráfica e se ela é muito antiga ou mais moderna, mas basicamente quando nós temos dois objetos, duas texturas que estão exatamente no mesmo plano, existe como se fosse uma luta entre elas para ver qual é que aparece. Isto tem a ver com a maneira como é desenhado os objetos, como eles se sobrepõem ao longo do eixo dos Z's. E nós não queremos que isto aconteça com nossas bolas, com as marcas das bolas. Então o que vamos fazer aqui no Z, vamos colocar um bocadinho para cá. Portanto, vamos pôr menos 0.01, que já é o suficiente para se sobrepor ao outro e não se notar que está à frente dele. Portanto, se vocês pararem, se eu vir por aqui, parece que estão os dois alinhados, mas na mesma ele sobrepõe-se ao outro, que é o que nós queremos. Portanto, rodei menos 90 no eixo do X e puxei um bocadinho no Z para mais perto da câmara. Agora vou diminuir o tamanho, porque senão este tamanho era muito grande. Eu vou pôr aqui 0.01 nos três eixos, porque a minha marca da bala é muito pequenininha, que é o que eu quero. E por fim, vou criar um material para lhe atribuir aqui então com a textura, com a tal textura que nós criamos. Então eu vou aqui com o botão direito Create Material, eu vou lhe chamar Bullet, e agora vou aqui às texturas e vou arrastar o meu decal então ali para a parte do albedo
e vou arrastar o bullet então para cima do decal. E vocês podem ver que já ali está a marcazinha. O que falta agora é desculpem, é colocá-lo como transparente para não se ver aquela parte ali à volta. Portanto, em vez daqui de opaco, eu vou pôr cut out. E assim, se vocês repararem, eu vou aproximar aqui mais devagar. Pronto, vocês podem ver, já tenho ali o meu decal. Portanto, sempre que houver um tiro, o que eu vou fazer é instanciar um objeto destes no sítio onde acertei. Então eu vou criar um prefab com o decal bola. Vou arrastá-lo aqui para a pasta dos prefabs. E agora posso apagar aqui da cena, porque eu não quero que ele fique cá na cena. Pronto, o próximo passo então, vamos criar um script que vai gerir os decals. Portanto, sempre que houver um tiro, eu vou usar esse script para mandar instanciar no local onde eu acertei, então cada um daqueles decals da bala. E então vou criar aqui um objeto vazio. Eu vou chamar-lhe, eu vou fazer também o reset, porque eu gosto sempre de os pôr no 000, e vou-lhe chamar, por exemplo, decal controller. Pronto, e agora vou-lhe adicionar aqui um script que vou criar a seguir, que é o tal decal controller. Pronto, create embed. E vamos então ver o que é que nós temos aqui que fazer. Ora bem, quem já jogou jogos de tiros sabe que estas marcas dos tiros normalmente não ficam eternamente nos níveis. Portanto, a maior parte dos jogos o que faz tem um determinado número limite máximo de marcas que vai colocando no nível, e quando nós atingimos esse número máximo, aquelas que já estão há mais tempo no nível são retiradas, desaparecem. Nós aqui também vamos utilizar uma técnica de otimização que é criar uma pool, portanto criar uma espécie de um saco de objetos pré-instanciados, para não termos de estar sempre a instanciá-los sempre que há um tiro, porque a função instantiate, que aloca memória, pode ter um impacto na execução do nosso jogo. Portanto, nós aqui vamos usar aquilo que se chama uma pool de objetos, e sempre que um objeto sempre que for dado um tiro, o que nós vamos fazer é, vamos a essa pool, vamos a esse saco buscar, essa piscina, buscar um objeto, vamos o colocar naquele ponto e vamos ativá-lo. E quando chegarmos ao número máximo de objetos que nós queremos, nós vamos começar a retirar os mais antigos do sítio onde estavam para aquele sítio. Então a primeira coisa que nós precisamos aqui é o tal prefab que nós acabamos de criar, não é? Portanto, um GameObject prefab decal. Pronto, este aqui é o nosso modelo da marca da bala. Depois, a outra variável que nós vamos ter aqui é quantos decals no máximo. Max decals, max active decals. Portanto, um número máximo que nós queremos de decals ativos. Eu vou pôr 10, depois nós podemos no Inspector experimentar com mais ou com menos. Agora, vou tirar partido daqui de uma estrutura de dados que o C# tem para nós, que é a fila. A fila, nós já usamos uma lista para um inventário, aqui nós vamos usar uma fila. Qual é a vantagem de nós aqui usarmos uma fila? É que a fila tem um princípio que é o first in, first out. Portanto, o primeiro elemento que entrar vai ser o primeiro que vai sair. E a ideia é precisamente que aquelas marcas de bolas que foram instanciadas em primeiro lugar, portanto aquelas que já existem há mais tempo no nosso nível, serão as primeiras que nós vamos retirar daquele sítio para reutilizá-las para outro sítio. Então eu vou criar aqui duas filas, duas queues de GameObjects. A primeira vai ser a dos decals que estão disponíveis, portanto são aqueles decals que estão preparados para ser inseridos no nível. Portanto, eles já foram instanciados previamente, mas estão prontos para serem utilizados, ou só estão desativados. E depois a outra fila vai ser a fila dos decals que já estão no nível. Portanto, os decals, eu vou-lhe chamar decals
ativos. Pronto, estas duas filas serão então fundamentais para nós gerirmos primeiro os decals que estão disponíveis para ser usados. Nós vamos lá buscar enquanto houver. Quando não houver, vamos à outra buscar o último e vamos mudá-lo de sítio, na prática. É isso que nós vamos fazer. Aqui na função start eu vou chamar uma função que vou criar a seguir, que é inicializar os decals. Pronto, esta função o que é que vai fazer? Inicializar decals void. Basicamente o que esta função vai fazer é criar aquelas duas queues, portanto estão ali em cima, decals ativos igual a new queue de GameObject e decals disponíveis igual a new queue de GameObject. E agora vou então instanciar os primeiros GameObjects que vão ficar logo disponíveis nesta fila. Para isso vou usar aquele max active decals, que será o máximo de decals que nós vamos ter ativos na nossa cena. Então faço aqui um for int i igual a 0 e menor do que o max decals e mais, e aqui dentro vou chamar uma função que vou criar a seguir, que é a função instantiate decal. Portanto, esta função basicamente o que vai fazer é instanciar cada um dos meus decals e adicioná-los à fila dos decals disponíveis. Eu vou mandar aqui gerar o evento para não ter que estar a escrever aquilo tudo outra vez. E então aqui dentro o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou criar um decal novo com a função instantiate, não é? Que nós já usamos. Instantiate. Eu aqui só preciso dizer qual é que é o meu modelo de decal, portanto é aquele ali. Não vou dizer já o sítio porque ele não vai estar em sítio nenhum, a única coisa que eu vou fazer é escondê-lo. Na prática eu vou escondê-lo, não é? Portanto eu vou colocar o decal novo como sendo filho do objeto onde eu vou colocar este código. Portanto eu vou pôr isto dentro da transform deste objeto, e vou adicionar então à minha lista dos decals, à minha fila, melhor dizendo, dos decals disponíveis. Portanto vou inserir na fila o decal novo. Esqueci-me já agora aqui só de uma coisa, eu vou pô-lo como não estando ativo, portanto vou pôr set ativo em falso. Podia fazer isto depois de ele estar na fila, mas pronto, fica mais, acho que faz mais sentido ficar assim. Portanto, vou instanciar o meu decal, vou adicionar à fila dos decals disponíveis. Isto para quê? Logo quando o jogo começar, quando entrar naquela cena, vai instanciar logo, por exemplo, os 10 objetos. E isto vai fazer com que quando eu tiver a dar tiros, eu não vou ter um delay só porque vou estar a instanciar um objeto novo, eles já estão prontinhos na memória, é só utilizá-los. Então, para utilizá-los, eu vou criar aqui uma função public void. Eu vou-lhe chamar spawn decal. E basicamente o que nós precisamos aqui é de saber aonde é que o raycast atingiu. Portanto, lembram-se quando nós fizemos aquele código de disparar. Eu vou abrir aqui, está nas armas disparar. Portanto, nós tínhamos aqui o raycast e este objeto, melhor, é uma estrutura, esta variável tem informação de onde é que nós acertamos. Então o que eu vou fazer é passar esta variável para esta função que vai ter os decals, desculpem lá, não é aqui, é ali, e vou, com base nessa informação, então vou spawnar o decal precisamente naquela posição. Então vou agora à minha lista, à fila dos decals disponíveis, buscar o próximo. Aqui, como pode não haver nenhum próximo e eu posso ter que ir buscar aqueles que já estão ativos no nível, eu vou esconder essa complexidade mais uma vez através de uma pequena função. Eu vou chamar getNext decal. E agora vou mandar gerar esta função. E vamos então tratar desta função. Basicamente o que é que eu vou ter que fazer? Se os decals disponíveis for maior que 0, então eu vou buscar
aos decals disponíveis, vou tirar um deles da fila. Se não, vou buscar o mais antigo, que já está no mundo, o decal mais antigo, e basicamente isso eu vou fazer através da lista da fila dos decals antigos e vou fazer o DQ, portanto tirá-lo de lá assim. Decal mais antigo. Pronto. Eu podia fazer outro return e evitava esta variável, mas também é uma referência, não é nada muito pesado. Então, se este decal não for nulo, à partida ele nunca será nulo, mas é o hábito de estar nulos, o que é que nós vamos fazer? Vamos definir a posição dele, portanto a posição dele vai ser igual ao hit point. Vamos definir a rotação dele a partir da normal daquele ponto em que nós acertamos. Portanto, a normal de uma superfície é uma linha que está perpendicular, que faz um ângulo reto a essa superfície. Então nós vamos fazer com que o nosso decal fique rodado para ficar de acordo com a inclinação da superfície. Portanto, se a superfície está assim, ele tem que ficar assim, se ele estiver assim, ele tem que ficar de lado. Portanto, aqui vamos utilizar uma função que é o from rotation e nós vamos buscar. Agora, lembram-se que nós aqui já temos o nosso decal rodado, portanto, eu aqui já posso usar o forward negado, porque eu quero que ele fique rodado e fique com o forward para fora. Porque eu já o rodei. Se eu não tivesse rodado aqui, eu tinha que compensar o facto de ele não estar rodado. E agora vou então buscar aqui a normal do ponto em que eu acertei. Portanto, isto vai-me dar exatamente o ângulo em que aquela superfície está. E agora o que eu vou fazer é pô-lo ativo. Lembram-se que nós desativamos os decals quando os metemos aqui na fila. A seguir, eu vou defini-lo como sendo filho do objeto que ele acertou. Porque é que isto é importante? Porque se eu estiver a acertar num objeto e o objeto depois se mover, as marcas das balas têm que se mover com o objeto. Portanto, se eu estiver a acertar numa caixa e depois a caixa se mover, as marcas têm que acompanhar o movimento do objeto. Se não fosse assim, as marcas ficavam a pairar no ar. E agora vou adicioná-lo à lista dos decals, ou melhor, à fila dos decals que estão ativos. Portanto, lembram-se quando eu fui aqui buscar, eu tirei-o, fiz o DQ para o tirar e aqui volto a meter agora na lista na fila dos decals ativos. Independentemente de ele ter vindo de uma das filas, eu vou colocá-lo na fila dos decals ativos. Agora, para usarmos isto, o que é que temos que fazer? Vamos ter que criar um GameObject vazio no mundo, vamos colocar lá este script e depois vamos preencher esta propriedade aqui para indicar qual é que é o modelo de decal que vamos utilizar e depois só temos que alterar o código da nossa arma para chamar esta função, então para espalharmos marcas pelo nosso mundo. Portanto, o nosso objeto vazio eu já o tinha criado há bocadinho. Estão a ver aqui, eu não tenho nenhum erro. Deixem-me fazer aqui o clear. Então vou colocar o decal da bala ali. E agora posso então alterar o script da arma para spawnar mais decals. Já agora eu vou colocar este script do decal controller aqui dentro das armas, da pasta das armas, e vou então abrir aqui o script do disparar. Pronto, então o que é que eu preciso de fazer? Portanto, esta é aquela função que tínhamos aqui que simulava o tiro. Isto é a parte do som, não interessa. Aqui é a parte em que nós tiramos vida. Aqui é a parte em que nós damos uma força ao objeto se ele tiver um rigid body e aqui instanciamos o efeito. Então o que eu vou fazer é aqui na parte, logo a seguir à parte em que tiramos vida. Portanto, se nós acertamos num objeto que não tem vida para perder, vamos instanciar esse decal nesse objeto. Porque é que eu não instancio num objeto que tem vida? Por uma razão muito simples. Lembram-se que os nossos NPCs têm um collider que não é ajustado ao corpo deles. Portanto, o collider do NPC é uma cápsula
que está aqui à volta dele, e o que ia acontecer se eu tivesse a meter decals no NPC é que em vez de o decal ficar mesmo no corpo dele, ia ficar aqui na cápsula, e eu não quero que ele fique na cápsula. Portanto, se vocês quiserem fazer com que o NPC tenha um sistema de colisões mais apertado, como eu já vos disse, portanto mais ajustado ao corpo dele, vocês têm que ir por aqui e adicionar colliders, por exemplo, aqui às pernas, à parte de cima, à parte de baixo da perna, portanto adicionar aqui colliders, e aí sim vocês já podem também inserir os decals diretamente no NPC. Como eu não estou a fazer isso, eu não vou adicionar o decal ao objeto se ele tiver o código da vida, portanto, porque é um NPC, só o vou adicionar o decal no caso de ser um objeto que não tem vida. E então basicamente o que eu tenho que fazer aqui é spawnar, chamar aquela função. Desculpem lá que eu mudei o script de sítio, tenho que voltar aqui a abrir. Chamar a função que faz o spawnar do decal, esta aqui. E para isso o que é que eu vou precisar? Vou precisar aqui de uma referência para o decal controller. Deixem pôr aqui um enter, decal controller. Vou aqui no start fazer o find object of type decal controller. Já sabem que é fazer a referência, não é? Obter uma referência. E agora aqui, se o decal controller, eu chamei decals, acho que sim, foi decals. Se decals for diferente de nulo, então eu vou spawnar um decal com base na informação que está no it. Portanto, esta é a informação que vem aqui do Raycast. Vamos deixar compilar e vamos testar a ver o que é que acontece. Deixem-me só ver onde é que está o player. Pronto, o player está aqui. Deixem cá ver, eu se calhar até posso pôr aqui um cubo para fazer umas experiências. Nós podíamos usar o nosso nível protótipo, mas eu tenho estado a fazer tudo aqui na própria ilha. Pronto, eu adicionei aqui este cubo, um rigid body. Ele vai cair. Só lhe adicionei o rigid body para vocês verem quando eu acerto o que é que acontece. Ok, preciso de balas, não tenho aqui balas. Desculpem lá, eu vou fazer uma batutice. Vou pegar aqui nas bolas que eu tenho alguns aqui na cena, e vou puxá-las aqui para o pé de mim, que eu estou para andar outra vez a correr a ilha toda à procura das bolas. Ok, não pode ficar por baixo do terreno, tem que ficar aqui por cima do terreno. Ok, então vou apanhar as bolas. Vou mudar para a arma das bolas e vou disparar. Estão a ver, ficou ali uma marca. Pronto. E se eu continuar a disparar, vocês vão ver que se eu tivesse mais bolas, iam começar a desaparecer as bolas antigas, e as novas iam aparecer e desapareciam as antigas. Além disso, o cubo, se eu chocar contra o cubo e o empurrar, estão a ver, os decals vão com o cubo, precisamente porque eu coloquei os decals como filhos aqui na Transform, vocês podem ver, ele está cheio de decals de bolas. E assim tenho esse problema resolvido. Está aqui a aparecer-me um aviso. Deixem lá ver de onde é que isto vem. Queria ver se eu conseguia ver de onde é que isto vem, mas acho que tem a ver com o decal. Pois, eu agora lembrei-me de um pormenor. O decal que nós criamos, acho que tem um collider, e não devia ter. Portanto, deixem-me ver aqui. Eu vou abrir aqui o prefab e vou aqui. Pois, ele não precisa deste mesh collider, eu vou sacá-lo fora, porque senão começamos a pôr decals em cima de decals. E deve ser esse o erro que ele estava aqui a dar.
Pronto, estes avisos que estão aqui é por causa do script que eu tive a experimentar. Pronto, está operacional. E temos aqui mais um efeito que são os nossos decals, então, no nosso jogo.